E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai responder essa questão aqui. Ela é bastante interessante porque a gente tem uma fração e tanto o numerador quanto o denominador dessa fração possuem várias potências. A gente vai utilizar algumas propriedades de potência para poder chegar na resposta correta, sem precisar desenvolver as potências e fazer multiplicações com números grandes, porque aí seria muito trabalho. Então, para começar, a gente vai reescrever os nossos expoentes. E como é que a gente vai fazer isso? Com a multiplicação dos expoentes. Sempre que a gente tem uma potência de potência, a gente pode multiplicar os expoentes entre si. Por exemplo, no nosso primeiro caso, a gente tem 16 elevado a menos 1, depois elevado a menos 2 e depois elevado a 4. Então eu posso reescrever isso aqui como 16 elevado a menos 1 vezes menos 2 vezes 4. A multiplicação de cada um dos nossos expoentes. A mesma coisa eu posso fazer com a nossa potência de baixo. Fica 64 elevado a 3 vezes 2. Então, resolvendo essas potências, nós ficamos com 16 elevado a menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. E isso vezes 4 dá 8, dividido por 64 elevado a 6. Até aqui, a gente já conseguiu simplificar um pouco a nossa questão, deixando somente um expoente em cada. Só que como a gente segue a questão a partir daqui, sem precisar multiplicar 16 vezes 16 várias vezes, ou 64 vezes 64 várias vezes, a gente vai fazer um negócio chamado mudança de base. Como assim? Olha só, 16 é 4 ao quadrado, concorda? 4 vezes 4 dá 16. Então, se eu substituo 16 por 4 ao quadrado, eu elevo isso a 8, eu continuo com o termo que tem o mesmo valor do anterior, só que agora é escrito de uma outra maneira. E eu vou fazer essa mesma coisa com o termo da parte de baixo. 64 é 4 elevado a 3. 4 é elevado ao cubo. Então, eu elevo a 6. Conseguiu entender? Eu transformei o 16 em 4 ao quadrado e o 64 em 4 ao cubo. Para quê? Já já você vai entender. Novamente, nós temos potência de potência, então vamos reescrever isso aqui. Como? Vai ficar na parte de cima o número 4 elevado a 2 vezes 8, que dá 16, e na parte de baixo vai ficar o número 4 elevado a 3 vezes 6, que nos fornece 18. Beleza? Agora nós temos duas potências que possuem a mesma base, e isso é fundamental para responder essa questão. Esse foi o motivo de eu ter feito aquela mudança de base. Por quê? Olha só, se a gente tem, por exemplo, o número 2 elevado a 5 dividido pelo número 2 elevado a 7, a gente pode fazer o quê? A gente pode utilizar uma propriedade das potências, que é a divisão de potências de mesma base. A gente pode reescrever isso aqui como o número 2 e subtrair os expoentes. O expoente de cima, que é 5, menos o expoente de baixo, que é 7. 2 elevado a 5 menos 7 é igual a 2 elevado a menos 2. Quando a gente tem uma divisão de potências e elas possuem a mesma base, a gente pode fazer esse tipo de operação. Quer um outro exemplo para fixar? Se a gente tem 5 elevado ao cubo dividido por 5, a gente pode reescrever isso aqui como 5 elevado a 3 menos 1. O expoente da parte de cima é 3 e o expoente da parte de baixo é 1. Ou seja, isso nos fornece 5 elevado ao quadrado. Conseguiu entender? A partir disso, a gente vai fazer a operação com essa nossa fração. A nossa fração da questão é 4 elevado a 16 dividido por 4 elevado a 18. Ou seja, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. 16, que é o expoente de cima, menos 18, que é o expoente de baixo. E é sempre assim, tá? O expoente de cima menos o expoente de baixo. Preste muita atenção nessa ordem. Isso aqui fica igual a 4 elevado a 16 menos 18, nos fornece menos 2. E essa é a resposta da nossa questão, mas nós poderíamos, inclusive, escrever de outra maneira. Quando a gente tem um expoente negativo, significa que aquele número vai ser invertido. Então, isso aqui pode ser reescrito como 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Por conta do sinal negativo, o número 4 foi para baixo. Como ele está elevado ao quadrado, isso aqui fica igual a 1 sobre 16. Essa é outra maneira de representar a nossa resposta dessa questão.
Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa explicação, que isso tenha te ajudado a revisar esses conceitos sobre potências que são muito importantes dentro da matemática. Lembre de se inscrever aqui no canal, porque todo dia eu trago uma questão diferente, então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Até mais!